Muy buenos días o muy Bom buenas tardes, dia ou boa tarde, dependendo do lugar acompañen. a partir do qual vocês nos acompanham. Estamos hoje aqui, como cada primeira quarta-feira do mês, para nos reunirmos nesse ciclo de diálogos onde compartilhamos sobre política, igualdade de gênero e não discriminação da aula CEFS, nesse ciclo chamado Mãos à Obra. Nessa quarta sessão, na qual estamos aqui reunidas, vamos revisar o eixo da cultura organizacional e temos grandes expositores que vão nos acompanhar no dia de hoje. Esse é um dos eixos que onde temos mais recomendações na nossa política, é um eixo muito importante, porque está relacionado a como modificamos a forma em que concebemos as dinâmicas de gênero, eixos, estereotipos, linguagem, ou seja, ações para conseguir introduzir e dar lugar a essa conversa. Eu vou falar vamos falar com a Paula Nunes, é advogada e ensina em organizações universitárias. Atualmente tem o cargo de coordenadora da OSFSU, uma organização subnacional, e faz parte do escritório da Maria Cristina de la Rosa, da Auditoria Geral da Nação Argentina. Se destaca a sua participação em diferentes instâncias da AGN, mas, além disso, ela tem uma grande liderança em torno a questões de gênero, e ela vai apresentar esse eixo, já que a AGN, ou seja, a FS da Argentina, foi a pessoa que liderou esse eixo de cultura organizacional ao longo da elaboração da política sobre igualdade de gênero e não discriminação da Aula CEFS, que, como vocês sabem, é um processo muito colaborativo. Então, sem mais palavras, eu passo a palavra para a Paula, eu te deixo a palavra para que você nos relate um pouco sobre o que trata esse eixo. Então, bom dia a todas, a todos, a todas, muito obrigada pelo convite para fazer essa apresentação. É um prazer estar aqui com todas vocês. Obrigada às colegas do Chile que lideram e coordenam de forma tão eficiente esse grupo, e também por nos convidar a essa convocatória nessa oportunidade. E, na verdade, eu represento a auditória, que é o ponto focal auditora da Auditoria Geral da Auditoria Argentina e o ponto focal de não discriminação. Bom, como disse a Dani, sou Paula Nunes, coordenadora do Sul e responsável dos temas de gênero no escritório, nesse escritório central. Eu gostaria de fazer referência e mencionar os antecedentes do nosso trabalho antes de passar ao grosso. Como todos sabem, no 2020 foi aprovado por meio do Conselho Diretivo da OLACEF, foi aprovada a criação desse grupo de gênero e não discriminação como um espaço para juntar vontades com a necessidade para essa tarefa de construir uma política de gênero da instituição e que ajude a promover essas ações perseguindo a igualdade de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Tivemos o desafio de liderar esse eixo, o eixo de cultura organizacional, um dos pontos principais, e, na verdade, foi um gosto, um prazer poder compartilhar com companheiros do Brasil, Chile, Honduras, Peru, da GIZ, com a Organização Canadense de Auditoria e Revisão de Contas. Eu agradeço a eles pelo compromisso e responsabilidade e profissionalismo com o qual eles participaram, e dessa forma associada, conseguimos elaborar esse documento que depois se transformou nas políticas de gênero da OLACEF. Então, aos colegas, muito obrigado mais uma vez, muito obrigada mais uma vez. Então, a cultura organizacional, por que nós acreditamos que seja um desafio?
porque a cultura organizacional e deixando de lado as análises dogmáticas, são aquelas normas, princípios e valores através do qual se rege uma instituição. E essa rede, esse entramado, essa grade que orienta as condutas para obtermos um objetivo estabelecido nesses princípios e nessas normas, nesses valores, e que isso aconteça seja internamente como também externamente, que consigamos obter uma coerência comum entre uns e outros. A partir dessa base genérica e conceitual, organizamos o trabalho com o eixo dessas 4 temáticas, que foram estereotipos, papéis de gênero. Dentro deles, tivemos análise sobre postos de trabalho feminilizados, experiência em questões de gênero, perdão. Outro dos pontos foi liderança profissional, onde englobamos os temas referentes à igualdade de oportunidades, acesso a cargos, implementação de políticas de não discriminação. E o terceiro eixo foi o uso da linguagem, a comunicação institucional, o uso da linguagem inclusiva, não sexista nas instituições. E, por último, os valores, normas implícitas e explícitas, as interações, comunicação entre os membros da equipe e os espaços de socialização. Na verdade, foi um trabalho de 3 meses de interação permanente com os colegas por meio do Zoom. Foi uma instância na qual tivemos que participar de forma virtual e onde obtivemos 17 recomendações dentro desses eixos e que depois formaram o documento que foi aprovado na Assembleia da OLACEF no último ano 2021 em Cartagena. Isso, em grandes linhas, foram os pontos tocados e a importância que eles revestem estão plasmados nesse documento que todos já conhecem e acho que seria uma redundância tornar nessas questões. Então, eu comemoro que os colegas do Chile tenham tido essa iniciativa de realizar esses diálogos, porque isso nutre, segundo a minha visão, nutre todos os conhecimentos, já que nutre, na verdade, o conteúdo dessas políticas, porque vamos comentando em cada um dos eixos quais foram as tarefas, os objetivos e em que direção eles apontavam. Também nutre, não somente para aqueles que participamos, mas também para os ICS que pretendam hoje implementar essas políticas, porque dessa forma eles conhecem quais foram os objetivos e quais são as diretrizes que temos nessas políticas. A nossa participação hoje nas políticas de gênero foram aprovadas pelo Conselho, pelo Colégio de Auditores, foram apresentadas no ano passado e já estamos trabalhando no estudo de factibilidade, de viabilidade, para ver se cada uma dessas recomendações contidas no documento podem ser aplicadas, já estão sendo aplicadas dentro da instituição argentina. E para isso foram elaboradas uma série de perguntas sobre essas recomendações nas diferentes áreas, de acordo com as incumbências, responsabilidades e o funcionamento, para vermos então a viabilidade da aplicação ou ver se foram aplicadas e quais foram os resultados. Por exemplo, temos no Departamento de Normas e Procedimentos em projetos especiais, as questões referentes à atualização do Código de Ética, já contamos com ele na instituição, mas a partir das recomendações, estamos vendo se existe uma congruência ou não, o eixo das auditorias do Departamento de Recursos Humanos e Capacitação, as questões referentes ao eixo cultura organizacional, gestão de equipes e inclusão, entre outras áreas.
Isso, mais ou menos, é uma apresentação, uma introdução para comentar a vocês qual foi a nossa tarefa no eixo e qual é a situação em que nos encontramos em relação à aplicação dessas políticas na nossa instituição. Dani? Aquí estoy. Sim, eu estou aqui. Qué interesante ver É cómo se aprueba interessante esto, ¿no? ver como tudo isso é considerado, o quanto é importante, o quanto é difícil, porque parece simples quando você menciona todos esses elementos que deve ter a cultura organizacional e dizemos, ah, claro, vamos mudar, mas na verdade é que o processo é muito complexo e esperamos que as recomendações que ficaram permeadas, foram apresentadas na política, consigam realizar essas mudanças. Logicamente, sim, o trabalho da cultura organizacional é aquela que move todo esse processo. Sempre falamos, o nosso trabalho é o mais importante, somos professores e dizemos a nossa matéria é a mais importante, mas aquilo que move, porque é uma trama invisível, como dissemos, mas para isso é necessário ter esses princípios vetores e essas normativas invisíveis que podem ser manejadas na instituição e orientar, mas para isso é necessário desconstruir, é necessário construir com novas bases e é necessário ter claros quais são esses objetivos outorgados pela cultura organizacional. Então, muito grata, muito feliz. Peço desculpas, estamos compartilhando a tela. Eu tenho aqui a companheira que me ajudou também na elaboração. Eu vou passar a palavra para ela mais adiante e vamos compartilhar, então, essa apresentação. Muito obrigada. Gracias, Paola. Gracias por esa introducción. Obrigada, Paola, por essa apresentação. Eu acho que foi perfeito para conseguirmos estabelecer a conversa e o tom daquilo que vai ser conversado a seguir. E nesses diálogos mãos à obra, vamos dialogar com todos vocês, mas antes é necessário fazer um disclaimer para todos os nossos colegas e as nossas colegas que falam português ou que preferem escutar em português. Na barra inferior do Zoom, temos uma logo, um balãozinho, um globo do mundo, onde temos interpretação, e vocês podem selecionar vocês podem escutar o áudio em língua original, em português ou espanhol, graças a GIZ e graças a esse programa de luta contra a corrupção. Graças a isso, podemos contar hoje com a interpretação para as nossas colegas que falam português, porque temos uma convidada muito especial que vai fazer essa intervenção em português. Então, na barra inferior, vocês apertam o botão e podem escolher o idioma no qual querem escutar esse webinar, que está sendo gravado em ambos idiomas e estará disponível no nosso canal de YouTube em ambos idiomas. Então, antes de passar a palavra para a colega, vamos interagir com vocês por meio da plataforma Menti. Então, convidamos todos vocês a que acessem menti.com por meio da computadora, do celular, tablet, utilizando o código 49 33 87 16, 49 33 87 16, para responder a seguinte pergunta. A sua organização realiza campanhas de sensibilização sobre questões de gênero, inclusão e diversidade? As minhas colegas também estarão disponibilizando no chat as informações para que vocês possam chegar até menti.com e utilizar esse código que eu mencionei agora e responder se a sua organização realiza ou não campanhas de sensibilização sobre questões de gênero, inclusão e diversidade. Enquanto isso, vocês vão interagir conosco na plataforma Menti, então vamos passar agora a palavra, como já disse a colega da cooperação alemã, que nos acompanha hoje, a Juliana Pinto, Ponto Focal Nacional de Gênero, é assessora técnica da GIZ, trabalhando no projeto de
cooperação com o Fundo Amazônico, BNDES, no Rio de Janeiro, e foi colaboradora da agência, é colaboradora há 15 anos. Então, é coordenadora do Grupo de Trabalho Gênero e Direitos Humanos da GIZ Brasil, um grupo de trabalho que atualmente conta com a participação de mais de 50 colaboradores e colaboradoras da GIZ, trabalhando para a transversalização do tema de forma interna e externa. Esse grupo foi criado em 2010 e participou na elaboração da linguagem inclusiva da agência no Brasil, assim como o empoderamento na ONU. Também faz parte da iniciativa de diversidade cultural, onde apoia a implementação de atividades e medidas para aumentar a inclusão na GIZ Brasil. A partir de junho, é ponto focal de gênero, sendo representante de gênero da GIZ Brasil, diante da central GIZ, apoiando todos os projetos da GIZ Brasil em matéria de gênero. Como eu disse antes, a Juliana vai fazer a sua intervenção em português, então, para aqueles que não entendem português, convidamos nesse momento a mudar o canal e acessar o espanhol. Para aqueles que entendam perfeitamente, simplesmente ficar aqui ou manter o idioma original. Estamos muito felizes da sua presença aqui no dia de hoje. Conta um pouco para nós sobre o seu trabalho e sobre o papel da cooperação. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Daniela. Obrigada pelo convite para participar desse evento tão importante. A gente fica muito feliz, eu, em nome da GIZ, em vir aqui contar um pouco da história da construção do nosso grupo de trabalho de gênero e direitos humanos. A GIZ é uma empresa federal alemã que trabalha com cooperação técnica no Brasil há mais de 60 anos, na promoção do desenvolvimento sustentável nas áreas de energia e energias renováveis e eficiência energética, proteção e uso sustentável das florestas tropicais e também iniciativas do clima. A GIZ desenvolveu sua política de gênero em 2012. Nessa mesma época, a gente tem as primeiras informações sobre as atividades do grupo de trabalho. Na verdade, começaram em 2010, para a construção de uma nota conceitual sobre a estratégia de gênero para o Programa de Proteção e Uso Sustentável das Florestas Tropicais na época. Essa nota foi lançada em 2012 e, desde então, a gente vem desenvolvendo atividades no tema de gênero. Nessa época, a gente só trabalhava o tema de gênero. Em 2019, a gente passou por uma reestruturação do GT para deixar ele mais organizado, de forma mais sistematizada. A gente focou principalmente na gestão do conhecimento, né, como o ponto de partida, porque esses quase 10 anos de história, eles estavam muito pulverizados, né, com as pessoas e muita rotatividade de pessoas, e a história acabou ficando um pouco perdida. Então, a gente retomou essa história e começou a sistematizar um pouco mais o grupo de trabalho, para que isso não acontecesse novamente. Então, hoje a gente tem uma estrutura bem mais fixada, né? Ela integra todos os âmbitos da GIZ, e nessa época também a gente aproveitou para estabelecer alguns critérios de participação no GT, fazendo com que as pessoas que integrassem no GT tivessem que disponibilizar uma carga horária semanal para atividades referentes ao tema, e que a participação dessa pessoa fosse combinada com o superior direto, né, ou a superior direto, para aumentar, assim, o comprometimento e engajamento dessas pessoas dentro do GT. Isso aumentou bastante o comprometimento e a quantidade de atividades que começaram a ser desenvolvidas, e também aumentou muito a procura pela participação no GT, já que o GT agora estava institucionalizado. Em 2020, a gente incorporou a temática de direitos humanos no nosso GT, porque a gente percebeu que as atividades estavam extrapolando bastante o tema de gênero. Então, foi uma forma também de institucionalizar e ampliar o escopo de trabalho desse grupo. E, como você bem disse, hoje a gente tem mais de 50 pessoas trabalhando nesse grupo de trabalho,
de todas as áreas da GIZ, tanto dos projetos que trabalham com energia e transformação urbana, dos projetos do Biosfera, como da própria instituição da GIZ, do núcleo de comunicação, da parte administrativa. Então, são muitas pessoas trabalhando ativamente. O papel do GT, ele é funcionar como um fórum para transversalizar o tema de gênero e direitos humanos, tanto dentro dos projetos, quanto na própria GIZ, na própria empresa. A partir de uma estratégia de construção de uma estrutura temática de gênero e direitos humanos, de forma mais homogênea dentro da empresa e também capilarizando o tema, de forma que todo mundo tenha contato e seja sensibilizado ao tema, além das pessoas pontos focais que trabalham especificamente o tema dentro do seu projeto. Então, é uma estrutura bem ampla, que engloba muitas pessoas, justamente dessa forma estratégica. Como a gente faz isso? A gente tem reuniões mensais que servem para troca de experiências, para fazer o planejamento anual das atividades. Essas atividades, elas são atividades que têm sinergia com os projetos, né? Então, eu, por exemplo, que trabalho no projeto de cooperação com o Fundo Amazônia, tenho uma atividade voltada para gênero dentro do meu projeto, além de atividades também relacionadas à manutenção e à organização do próprio GT. Então, eu assumi a coordenação do GT para que o GT continue vivo e seja autogestionável, né? Além disso, a gente também faz o desenvolvimento e o acompanhamento de indicadores para verificar os resultados e os impactos das nossas ações, e também organiza eventos e atividades tanto voltadas para as pessoas dentro do GT, como voltadas para a empresa como um todo. A gente teve, por exemplo, uma atividade, porque a gente ganhou um concurso da GIZ pelos nossos 10 anos de história, e aí a gente teve um prêmio em dinheiro, e nessa ocasião a gente contratou uma consultora para dar uma capacitação em gênero para as pessoas do GT. Porque como são pessoas são vários setores e pessoas com diferentes níveis de conhecimento, a gente aproveitou essa oportunidade para tentar nivelar todo mundo com relação ao tema de gênero e direitos humanos. Além disso, dentro do GT, a gente desenvolve ferramentas, vários tipos de ferramenta. A gente apoiou, por exemplo, o desenvolvimento da política contra assédio sexual e moral dentro da GIZ, que depois tomou um corpo próprio e um grupo específico foi trabalhar na implementação e na atualização dessa política, mas ela foi uma iniciativa que começou dentro do GT. A gente, como você bem mencionou, a gente também desenvolveu o Guia de Linguagem Inclusiva e Não Sexista, que foi uma parceria com um projeto de direitos humanos e que é um guia que a gente usa até hoje e já está trabalhando na atualização. E a gente também desenvolveu a ferramenta que a gente chama de Perfil de Gênero e Direitos Humanos, que essa ferramenta ela funciona para a gente fazer a sistematização e o monitoramento dos temas de gênero e direitos humanos dentro dos projetos da GIZ. Então, é uma ferramenta que a gente coleta as informações desde a concepção do projeto, dos objetivos, dos indicadores, as atividades que o projeto vai desenvolver com relação aos temas, mas também onde a gente coleta os desafios e as oportunidades que esse projeto vai ter durante a sua implementação. E assim, com todos os projetos com perfil de gênero, a gente consegue ter um panorama geral do tema dentro da GIZ para conseguir verificar os avanços que têm sido feitos nos últimos anos. Além disso, a gente desenvolveu também outra ferramenta, que é um banco de dados de consultorias que trabalham com o tema de gênero e direitos humanos para facilitar a atividade dos projetos. Então, se o projeto precisa de uma consultoria em diferentes temas dentro do tema de gênero, a gente tem um banco de dados bem robusto. E, além disso, a gente trabalha com a promoção do engajamento no nível da gestão da empresa. Hoje a gente conta com apadrinhamento de duas pessoas, 2 diretores dos diferentes clusters, o do cluster Energia e Transformação Urbana e o diretor do cluster Biosfera. Esse apoio é fundamental
para a gente conseguir legitimar o espaço de trabalho do grupo de trabalho de gênero e direitos humanos e, assim, conseguir desenvolver as nossas atividades de forma que não seja concorrente a qualquer outro tipo de trabalho dentro da GIZ. É basicamente isso que a gente tem feito nos últimos 12 anos. Bastantes coisas. Bastante, muitas coisas vocês estão fazendo, Juliana, muito interessante. Depois vamos ter a oportunidade de entrar em mais detalhes sobre alguma das questões que você anunciou. Nesse momento, eu gostaria de apresentar a terceira pessoa que nos acompanha no dia de hoje, que é a licenciada Graciela, assessora do gabinete da licenciada Graciela de la Rosa, é formada em Ciências Políticas, Relações Internacionais e desde novembro de 2016 até agora ocupa esse cargo que eu já mencionei, é integrante do grupo de trabalho sobre igualdade de gênero e não discriminação e do grupo de trabalho para o desenvolvimento de ferramentas de auditorias de desempenho com ênfase nas ODS. Destacamos a sua colaboração no grupo redator das disposições internas referentes ao protocolo para a prevenção, sensibilização e erradicação das situações de violência em ambiente de trabalho, e foi aquela que trabalhou conosco no grupo de trabalho. Muitos de vocês já a conhecem. E antes de dar início à sua apresentação, a Paola vai comentar algumas questões e depois vai passar a palavra. Então, por favor, colegas da AGN, eu passo a vocês o microfone. Obrigada, Dani. Obrigada, Juliana. Estávamos falando antes e vamos, então, começar a fazer uma série de trabalho com vocês. A temática é fascinante, estamos completamente de acordo com vocês, então, muito obrigada aos colegas da GIZ. Bom, como disse Dani, a primeira parte é uma apresentação, uma introdução, e depois eu passo a palavra a Grace depois. E aquilo que vamos fazer é oferecer uma exposição sobre os avanços e as boas práticas em matéria de gênero e não discriminação. E nesse ponto, eu me permito fazer um esclarecimento. Quando falamos de gênero, isso é feito dentro de uma análise binária que estamos acostumados, divisão entre homens e mulheres. Mas devemos incluir esses outros grupos que fazem parte LGBT e plus, e respeitando a autopercepção de cada membro das nossas instituições. Nisso tudo, englobamos todas, todos e todes. Esse é um esclarecimento que queríamos fazer, porque é uma parte do trabalho que realizamos em cultura organizacional. Antes de passar para o tema de forma plena, eu gostaria de contextualizar qual é a cultura organizacional da nossa instituição. Para isso, como dizemos os advogados, quando existe um direito que está sendo questionado, vamos para a fonte. A nossa instituição faz parte do Estado argentino, o Estado argentino, no nosso Estado, direito, é um Estado de direito, e dentro das normas estamos amparados com o guarda-chuva jurídico do direito internacional, a questão universal de proteção dos direitos humanos, conformado seja por tratados, como fonte original do direito internacional, mas também sem menosprezar os protocolos adicionais às observações gerais dos comitês de especialistas da ONU, que são considerados como fonte adicional. E por que isso? Porque eu gostaria de destacar isso, que nessa questão, nesse tema, do sistema jurídico, ordenamento jurídico argentino, a maioria dos tratados internacionais, sabemos que existem mais de 150 tratados internacionais em matéria de direitos, estão
incorporados na Constituição. A partir de 1994, esses tratados, fazem parte da Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a lei, a Convenção Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis, Econômicos e Sociais, a Convenção para a Prevenção e Sanção dos Delitos, dos Crimes de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de toda forma de discriminação racial, a Convenção sobre a Eliminação das formas de discriminação contra a mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Discapacidades, entre outros, que são aqueles que nos competem. A partir dessa breve introdução, eu gostaria de focalizar no papel fundamental do Estado no reconhecimento, proteção e exercício, a possibilidade de exercício dos direitos humanos, e a nossa instituição não foge a isso. Então, tudo isso de forma genérica, mas especialmente em matéria de gênero e não discriminação de forma específica. Nesse sentido, o Estado argentino, como vocês sabem, promove a proteção dos direitos humanos, que são transversais em todas as políticas públicas, e acolhe aquilo que é mais importante, que é o nosso ponto central aqui, recolhe as preocupações da sociedade argentina, assim como muitas leis foram formadas e criadas, e as instituições foram reformadas através dessas preocupações apresentadas pela sociedade argentina. Não sei, temos agora manifestações reclamando e fazendo solicitação, fazendo uso e exercício dos direitos constitucionais. Temos essas manifestações agora. Isso permitiu obter avanços em direitos humanos, mas principalmente nas questões referentes aos grupos vulneráveis, onde temos as mulheres, as crianças. A discriminação, mais uma vez, repito, não é uma diferenciação binária homem e mulher quando falamos de gênero, mas também os grupos LGBT e mais. Naquilo que diz respeito a esses grupos de vulnerabilidade que historicamente estão discriminados, atrasados, crianças, meninos, mulheres, povos indígenas, pessoas de mais idades, migrantes, refugiados, as políticas de inclusão social estão centralizadas nesse respeito dos direitos econômicos, sociais, políticos e culturais e a luta contra a discriminação. E tudo isso é feito por meio do Congresso da Nação e, sem dúvida, a nossa instituição recolhe esses princípios e os torna próprios. Em relação aos direitos da mulher, eu acredito que é importante entender que, apesar de que muito tempo transcorreu a partir da foto Eleanor Roosevelt sustentando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma foto icônica e premonitória também, porque é aquela que abre não somente a janela em direção ao respeito dos direitos humanos, e o que melhor do que uma mulher que lutou a favor dos direitos dos congêneres. E essa é uma abertura de janela também para o reconhecimento dos direitos em exercício, o direito das mulheres. O Congresso da Nação Argentina trabalhou arduamente no reconhecimento e tutela dos direitos das mulheres e a não discriminação. E eu me permito fazer uma demonstração a partir das normas, 3 ou 4 normas, onde refletimos essa ideia, essa transversalidade obtida por meio do respeito dos direitos. E essa operacionalização desses direitos, temos uma norma que estabelece um sistema de prestações básicas, de benefícios básicos em atenção integral às pessoas que apresentam discapacidades. Foi uma lei sancionada em 2006, a Lei 26.485 de 2009, que foi uma lei que modificou o paradigma do reconhecimento dos direitos das mulheres, é chamada Proteção Integral das Mulheres, e é uma norma de ordem pública,
global, operativa, ativista, e o objetivo principal é a proteção integral para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra as mulheres nos âmbitos onde se desenvolvem as suas relações interpessoais. Falamos, então, de uma lei de 2009, onde houve uma mudança paradigmática a partir disso, estamos muito orgulhosos disso, que isso tenha acontecido, e que também nasceu a partir do reconhecimento de uma atividade social mobilizadora importante da sociedade argentina. Nessa lei ficam definidos os tipos de violência que tínhamos umas zonas cinza, e a lei estabeleceu uma norma clara de determinação dos tipos de violência, seja física, psicológica, sexual, econômica, patrimonial, simbólica, política, e também as modalidades. Quais são as modalidades com as quais é aplicada ou é aplicada esse tipo de violência doméstica, institucional, no âmbito de trabalho, direito de reprodução, obstétrica, mediática, abuso nos espaços públicos, nas ruas públicas, ou seja, a tentativa foi de estabelecer claramente as situações que as mulheres, inclusive, que estavam ainda numa área cinza. Temos uma percepção diferente devido a uma cultura que foi imposta. E essa é uma questão que me apaixona, mas, na verdade, essa foi uma lei paradigmática, estamos muito orgulhosos e, repito, foi o resultado de uma luta social importante de grupos feministas, de grupos de LGBTQ que conseguiram esse grande avanço. Depois temos também o Plano Nacional de Ação contra a Violência por Motivo de Gênero, a Lei 26.618, conhecida como Matrimônio Igualitário, que foi sancionada em 2010, a Lei 26.743, de Identidade de Gênero, que foi sancionada em 2012, e eu vou parar um pouco, vou me deter um pouco nesse Plano Nacional contra a Violência por Motivos de Gênero, e essa lei, esse plano foi obrigatório a partir da sanção da 26.845, que é a lei sobre a violência contra a mulher, e esse plano se desdobrou num produto a partir do ano 2021 e a partir da criação do Ministério de Gênero e Diversidade, que também foi criado como uma convergência entre a luta do movimento das mulheres, feminismos e coletivos LGBTIQ, e a vontade, logicamente, política do governo, presidente, do Dr. Alberto Fernandes e a vice-presidente Cristina Fernanda de Kirchner, e o que se pretende? Jerarquizar as políticas públicas para a igualdade, para obter a igualdade e evitar diminuir a violência por questões de gênero. Outro elemento importante, diferenciador de vanguarda, é que, por meio da sanção de uma lei, a 27.343, o Escritório do Orçamento, a Secretaria de Impostos, promoveu a incorporação das perspectivas de gênero na alocação dos recursos orçamentários, aquilo que é o orçamento com perspectiva de gênero. Eu devo mencionar também a Lei Micaela, é uma lei que surgiu a partir de um feminicídio de uma ativista, uma companheira que foi violentada e assassinada na localidade de Guarieguay, foi assassinada por um homem que estava em liberdade condicional, um benefício concedido por um juiz, e com isso a Lei Micaela faz referência à capacitação obrigatória sobre a violência de gênero àqueles que integram os poderes do Estado. Bom, eu não quero me exceder o tempo, eu então vou passar a palavra para minha companheira, que tem muito a falar sobre essa matéria e sobre os avanços na nossa instituição. Obrigada a todas, todos, todes. Bom dia.
Boa tarde a todas e a todos. Oi, Daniela, muito obrigada pela sua apresentação. É um prazer compartilhar com vocês e com todos os integrantes esse grupo de trabalho de gênero e não discriminação. Eu vou apresentar toda uma série de boas práticas que estão sendo implementadas pela EGN, pela Auditoria Nacional Argentina, com a finalidade de promover a equidade de gênero e não discriminação no interior dos nossos órgãos. Como disse Paola na primeira parte, nessa introdução, esse eixo cultura organizacional foi redigido com base em 4 temáticas. A primeira foi os estereotipos e papéis de gênero, que são essas formações culturais sobre homens e mulheres que no ambiente de trabalho se traduzem em práticas discriminatórias que atentam contra as mulheres. Por isso, o documento da política, aquilo que buscou foi fazer recomendações, promoção da eliminação dos estereotipos e papéis de gênero e também diminuir as práticas discriminatórias nos espaços de trabalho por meio de webinars, capacitações e oficinas que acontecem ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, fez a recomendação da realização de campanhas de sensibilização nessa temática. No nosso órgão, estamos realizando diferentes campanhas de sensibilização e capacitações, como a sensibilização da Lei Micaela, fazendo isso diante das máximas autoridades do nosso órgão, que teve como eixo a importância da dimensão política e fiscalizadora a partir de uma perspectiva de gênero. Também estamos realizando o curso Olhando a partir de uma perspectiva de gênero, da Lei Micaela, que é um curso obrigatório para todos os funcionários da nossa organização, do nosso órgão, e também sempre atentos a esse papel fiscalizador que temos. Em março desse ano foi aprovada a disposição 62, com a qual foram incluídos nos planos de trabalho das auditorias de gestão e desempenho um ponto sobre o cumprimento dessa lei nos órgãos de auditoria. Também foi feita uma capacitação de gênero e diversidade sexual para os integrantes do Comitê de Violência Trabalhista, que foi implementada pelo Comitê de Violência no âmbito de trabalho. No âmbito de trabalho, participantes foram os funcionários do nosso órgão, que também participaram no ano passado no curso piloto sobre igualdade de gênero e não discriminação, que foi impulsionado pelo Grupo de Trabalho com apoio da GIZ. Está em curso, está sendo projetado um curso sobre violência no âmbito de trabalho atravessado pela perspectiva de gênero, em consonância com as disposições do convênio 190 da OIT. Em relação ao subtema liderança em âmbito profissional, sabemos que uma das manifestações da desigualdade de gênero no mercado de trabalho é constituído pela segregação vertical e temos uma série de empecilhos para o acesso aos postos de liderança ou de direção. Com base nesse tema, eu queria mencionar que o nosso órgão, eu vou ler agora para passar os números, as mulheres representam 49,87% e os homens 50,15%. As chefes de equipe e supervisoras ocupam 52,75% das mulheres e 47,25% de homens. Por outra parte, os cargos de gestão, subgestão, chefes de departamento, divisão e secretários são ocupados 72,60% por homens e 27,4% de mulheres. Em relação à temática do uso da linguagem, segundo a pesquisa de gênero que foi feita pela OLA-CEFS em 2019, 77% das pessoas funcionárias considerou que tinha sido incluída a equidade de gênero no dia a dia, mas 1 a cada 2 mulheres entendiam que essa igualdade de gênero não estava incluída no discurso formal. Entendendo isso como uma dívida institucional, a partir disso, o grupo de gênero criou esse documento da política e decidiu fazer uma recomendação, uma guia de linguagem inclusiva e não sexista. No nosso órgão, antes da aprovação desse documento em 2012, antes disso, o Departamento de Comunicação e Imprensa tinha já desenvolvido um guia para evitar a linguagem sexista, que é uma
que acolhe todos os recursos disponíveis no nosso idioma que invisibilizam a mulher e a linguagem sexista. Isso, mais ou menos, em relação ao eixo de cultura organizacional. Eu gostaria também de mencionar as boas práticas que estão sendo desenvolvidas na AGN, em outros eixos, como aquele de gestão de pessoas, e foram incluídas no Estatuto da equipe, com a inclusão da perspectiva de gênero, que tem o objetivo de melhorar a atenção das pessoas e as questões sobre licenças, o uso também, atenção também sobre o uso de reprodução assistida, licenças trabalhistas, violência, e também durante a pandemia os agentes com filhos com menos de 13 anos tiveram a possibilidade de trabalhar em suas casas, a não ser aqueles casos em que fosse necessário sua presença no âmbito de trabalho. Em relação a abuso sexual e trabalhista, em 2018, a Gênesis assumiu o compromisso de criar um protocolo para a prevenção, sensibilização e erradicação das situações de violência em ambientes de trabalho, também a criação de um comitê contra a violência trabalhista. Esse comitê é formado por uma equipe interdisciplinária com perspectiva de gênero, que recebe consultas e oferece consultoria. Podemos dizer que as consultorias recebidas pelo comitê, 85,1% são de mulheres, realizadas por mulheres, e 15% de homens. O comitê também conta com um site que é dentro da rede da empresa, e em dezembro do ano passado foi feita uma pesquisa anônima na instituição para realizar uma espécie de diagnóstico inicial sobre o ambiente de trabalho e conhecer as situações de violência que pudessem estar acontecendo. Da mesma forma, estamos desenvolvendo um curso de ferramentas de comunicação para um ambiente de trabalho saudável, que oferece aos participantes competências comunicacionais que melhorem a efetividade da sua relação com as equipes de trabalho e também com a cidadania. Em relação ao eixo inclusão, em 2017 foi criado um programa chamado Inclusão Integral com as pessoas com discapacidades, e temos o eixo de auditoria. Em 2014 tivemos a declaração de Cusco, incorporamos a perspectiva de gênero na fiscalização superior. Nesse sentido, a auditoria na nação argentina desenvolve diferentes auditorias com essa abordagem de gêneros. Temos a auditoria do Ministério de Trabalho sobre controle dos grupos femininos e sindicatos, auditoria de coordenação dos governos para a implementação da ODS 5, que foi uma solicitação global com a participação de membros do mundo inteiro, auditoria de ODS 1, fim da pobreza e enfoque de gênero, realizado no marco do Grupo Sul, onde temos a auditoria executiva sob responsabilidade da auditora-geral, licenciada Graciela de la Rosa. Atualmente, estamos desenvolvendo a política pública para cumprir com a ODS 1, mitigar o impacto da Covid-19, com ênfase na diminuição das lacunas ou disparidades de gênero, coordenada pela Argentina, e conta com a participação de 15 países da região. Temos também a próxima realização da auditoria coordenada de violência de gênero, impulsionada pelo GTG. E, por fim, outra recomendação desse eixo é promover a participação das FSS com órgãos da sociedade civil. Nosso órgão conta com um programa de participação cidadã, e nesse marco foram desenvolvidas diferentes atividades, como o seminário da ODS 5 em 2018, as jornadas de preparação da auditoria da ODS 1 em 2019, e também uma oficina de trabalho em junho de 2022, com ênfase na auditoria ODS 1, com ênfase na diminuição das brechas ou das disparidades de gênero. Esse foi um breve e rápido resumo das atividades realizadas pelo nosso órgão, nesse compromisso contra a desigualdade de gênero, não discriminação, ambientes saudáveis e não violência, para obtermos sociedades mais justas. Muito obrigada.
Muito obrigada a vocês por essas ilustradoras apresentações sobre as ações do Estado argentino. Eu gostaria de destacar em específico a relevância que tem o fato de conseguir analisar as políticas e as recomendações que podem ser feitas e começar a partir disso, não necessariamente com tantas ações. Vocês têm muitos elementos, mas tem ações e boas práticas, e vocês sabem que essas ações são importantes na nossa organização. Então, se vocês quiserem ter mais dados, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre como foram levadas adiante as iniciativas da Grace, que estão sendo feitas pela AGN, vocês podem entrar em contato com as nossas colegas argentinas, elas vão compartilhar essas boas práticas, aquilo que funcionou ou não funcionou, pode ser compartilhado com todas as colegas que estão escutando. Então, passou muito rápido o tempo, eu acho que temos resultados e poderíamos comentar, então, a organização realiza campanhas de sensibilização sobre o tema? As perguntas são essas. A sua organização realiza essas campanhas de sensibilização sobre as questões de gênero? 44 pessoas sobre 70, mais ou menos, falaram que sim. E eu acho que isso é muito bom. E eu acho que também, fazendo referência àquilo que falou Grace sobre essa pesquisa que foi feita em 2019, isso assinala uma interessante melhora, ou seja, uma evolução nesses 3 anos, nesses temas e o que aconteceu nas nossas organizações. Vamos passar para a segunda pergunta do Mentin, para que vocês podem entrar com o mesmo código e responder se a sua FS, a sua organização, conta com um guia de linguagem não sexista. É o mesmo código 49 33 87 16. Lembrem que está disponível. Esse webinar está disponível em português, vocês podem ir na barra inferior e vocês podem também fazer perguntas na barra inferior, também na parte de perguntas e respostas. Vamos comentar então um pouco sobre o uso da linguagem não sexista. Juliana, uma das iniciativas que você compartilhou, que vocês trabalharam na GIZ, talvez você poderia comentar, vocês devem saber que estamos trabalhando num guia participativo sobre a linguagem exclusiva e não sexista para a OLACEFS. Foi um trabalho muito interessante. Desenvolvemos uma série de grupos focais, temos bastantes ideias sobre a estrutura, estamos trabalhando com a nossa equipe na proposta de resposta e também vamos fazer uma oficina na Assembleia Geral da OLACEF sobre esse tema, mas conta um pouco para a gente sobre a experiência, fala rapidamente para que consigamos ter também depois outras respostas. Ótimo. Em 2019, a gente desenvolveu um guia de linguagem inclusiva e não sexista. O guia tem o objetivo de sensibilizar para a importância do uso de uma linguagem que não seja sexista e discriminativa, abordando diferentes âmbitos. A gente fala tanto da linguagem oral, quanto da linguagem escrita, quanto da linguagem audiovisual. A nossa preocupação nesse guia, por ser um guia de uso corporativo, era nos manter atentos ao uso correto da gramática, para não entrar em conflito com algum órgão, ou nem mesmo com a norma culta. A partir desse guia, a gente começou a fazer treinamentos para sensibilização das pessoas. A gente começou com um treinamento interno para colaboradores e colaboradoras da GIZ, e a partir disso a gente começou a fazer treinamento também para os projetos, para as parcerias, para os parceiros dos projetos. Então, desde 2019, a gente vem fazendo treinamentos, já treinamos agora deve estar por volta de 200 pessoas,
assim, e o nosso guia serviu de inspiração para outros guias. A gente também está participando do grupo para desenvolver o guia, né, como com as nossas boas práticas do grupo de trabalho que está desenvolvendo o guia da OLA-CEFS também. E o que a gente percebe é que como essa sensibilização sobre a linguagem ela vai se multiplicando, né, por um aprendizado social. Por exemplo, eu, como uma das pessoas que desenvolveu o guia, comecei a usar uma linguagem inclusiva dentro do meu projeto, e aí as pessoas do meu projeto que nem tinham feito o treinamento e nem tinham ainda tido acesso ao guia, começaram a imitar o comportamento e perguntar mais, por que você está escrevendo assim? O que é isso? Então, a gente vê o quanto essa sensibilização ela vai contagiando as equipes, né? E aí as equipes começam, eu quero fazer o treinamento também, porque fulano fez o treinamento, não sei quem já fez o treinamento, e a linguagem ela é essencial para você tornar o ambiente mais acolhedor para tratar as questões de gênero, para que as pessoas se sintam mais escutadas, né, independente do gênero, da condição de raça, classe, de idade, se é uma pessoa com deficiência ou não, e também se sintam mais à vontade para participar das atividades, para trazer a sua opinião nas diferentes atividades. Então, a gente está bem feliz que esse guia funciona meio como uma porta de entrada para tratar das questões de gênero e direitos humanos. Estaba silenciada. Genial, Juliana. Muito bom, Juliana, que interessante, é muito interessante esse efeito de modificação, de ir mudando pouco a pouco, não só o uso da linguagem no âmbito do trabalho, mas também a equipe. Isso também aconteceu e nós estamos passando por isso, esse efeito borboleta que nós gostamos de chamar. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre aquilo que foi apresentado? Bom, na verdade, nós estamos vendo tudo isso há um tempo, inclusive eu gostaria de comentar que essa linguagem nas comunicações, esse guia para a linguagem não sexista, está inclusive sendo incorporado aos documentos que nós emanamos, ou seja, aos trabalhos de auditoria, os relatórios de auditoria, e está já sendo impulsionado em todos os eixos da nossa instituição. Então, até mesmo os relatórios que são os produtos finais estão incorporando isso. E tivemos uma boa acolhida, num percentual bem elevado. Também tem algumas questões que queríamos enfatizar, que esse foi um trabalho que foi feito ao longo de anos e que foram adaptados também os formulários dos documentos. Nós utilizamos esses formulários para os diferentes trâmites administrativos e esses formulários também foram adaptados. Então, isso é o que nós queríamos dizer. Então, esse uso da linguagem já foi incorporado, e destacar que os produtos finais, os relatórios, já estão sendo analisados para ver se eles cumprem com esses parâmetros estabelecidos de acordo com essa linguagem inclusiva. Muito bom, então vamos ver os resultados do Menting, vamos ver se as pessoas interagiram conosco sobre esse tema, vamos ver o que podem nos contar, se eles conhecem ou não a existência de algum guia de linguagem não sexista na própria organização. Enquanto isso, como já dissemos antes, vocês podem encontrar a política sobre igualdade de gênero e todas as recomendações que mencionamos estão disponíveis no nosso site web. Vocês têm disponível no chat desse webinar. Então, 25% diz que tem sim um guia, 52% não, e 23% que não sabem.
não sabem da existência, ou se existe, não conhecem. E um quarto é que eles querem um guia. E eu acho que isso é bem interessante. 75% não sabe, não conhece ou não tem. São questões interessantes. Esperamos, então, que com esse processo que estamos levando adiante em Olacef, seja possível apoiar os processos de cada uma das FES para poder ir gerando algumas mudanças na linguagem de tal forma que possamos ter mudanças na cultura das nossas organizações. Se me permitem fazer, eu vou fazer uma reflexão. Eu acho que ter esse diálogo sobre a relevância da cultura organizacional, de um ponto de vista de gênero não binário, como a Paola falou, esse é um avanço muito significativo e nós, como entidades fiscalizadoras superiores, estamos nos encarregando, tomando responsabilidade sobre um processo que está sendo realizado na sociedade de forma geral. Sem dúvida, o nosso papel como GTG é esse, mas eu acho que é muito interessante e eu espero que, bom, temos essa missão nesse ano, no próximo, e eu espero que possa continuar mais adiante, liderado também por alguma outra EFS. Esperamos que essa seja uma posição de liderança e que essa liderança seja rotativa. Tem muitas lideranças na região. Na sessão de perguntas e respostas, os colegas de Guatemala relatavam sobre algumas iniciativas que estão sendo realizadas. Foi feito um seminário super interessante na semana passada sobre gênero. Eu fui convidada, mas a Covid me impediu participar. E, bom, eu acho que temos muitos avanços na região. O tempo passou voando. Realmente poderíamos comentar sobre muitas dessas iniciativas, mas eu gostaria de passar agora a palavra para a Juliana, para que ela nos ofereça algum pensamento de fechamento. Sempre tentamos ser pontuais. Então, primeiro Juliana e depois eu passo a palavra às colegas da AGN. Obrigada, Daniela. Mais uma vez eu quero agradecer o convite para poder participar aqui nesse evento tão importante para a troca de experiências. É uma das minhas paixões, trabalhar com gênero, com direitos humanos. Eu acho que assim é um tema que vale a pena a gente mergulhar e aprofundando e entendendo, principalmente como a gente pode fazer essa mudança corporativa dentro das empresas, que é fundamental sensibilizar as pessoas para que isso ganhe realmente uma amplitude maior. Eu fico à disposição para trocar com vocês sobre as experiências do nosso GT, com o que eu puder, ideias, boas práticas e desafios, e espero encontrá-las em breve numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Sim, temos muitas informações interessantes que vamos poder utilizar quando for possível entrar em contato, e essas iniciativas todas que estão acontecendo nessa cooperação. Bom, eu queria somente celebrar isso que a Daniela falou. Eu vou me permitir fazer minhas as suas palavras. Graças a esse grupo de gênero, temos uma visibilização dessa questão, dessa temática de gênero e não discriminação, que se vê refletida não somente nesses resultados que temos, temos aqueles resultados que foram, não sei, mas existem, então, novas interrogações, pesquisas, avanços. Então, eu comemoro essa atividade que nós estamos realizando, mas principalmente essa coordenação e essa visibilização que acontece através desses seminários. Então, somente agradecer, e como disse Juliana, estamos à disposição, estamos sempre à disposição para qualquer questão, para detalhar alguma questão pontual, estamos prontas para colaborar e ajudar, apoiar todos os colegas no âmbito das FES, e bom, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, Paola, Grace.
Então, eu ressoo também as suas palavras. É muito importante para nós poder ter esse espaço, ter um espaço onde as pessoas se conectam. Temos 300 pessoas que estão conectadas, os nossos colegas do Paraguai, como sempre, estão reunidos numa sala ao vivo. Então, muito obrigada pela participação. E então é muito bonito também ver como essas sessões acontecem e recebem a atenção de todos conectados para conhecer mais sobre esse trabalho que nós elaboramos em conjunto. E, bom, isso era aqui, estamos muito felizes, nós como lideranças, estamos muito felizes de ter essa sensação de que essa política é realmente uma construção conjunta de todas, todos e todes. Eu os convido para uma nova reunião na primeira quarta-feira de setembro, e esse vai ser, não, perdão, não é a primeira quarta-feira, é a quarta-feira 7 de setembro. Quarta-feira, 7 de setembro, vamos nos encontrar para trabalhar com o eixo de gestão de pessoas. Essa é a programação completa do ciclo Mãos à Obra. Vamos falar sobre o eixo gestão de pessoas, tudo aquilo relacionado ao ciclo de vida, de trabalho de todos aqueles com as quais trabalhamos nas entidades fiscalizadoras superiores, na gestão pública, e como transversalizar essa perspectiva de gênero, igualdade e inclusão e diversidade nesse trabalho, nessa tarefa. Além disso, nesse dia teremos o lançamento, e já adianto uma novidade, que há um tempo atrás fizemos a pesquisa de acompanhamento sobre a situação da Covid e qual foi o impacto no nosso trabalho. Todos aqueles que trabalhávamos nas FES, vamos ter os resultados dessa pesquisa e o lançamento oficial desse relatório, que é muito interessante. Vimos já algumas questões preliminares, ainda estamos trabalhando no relatório, os colegas do grupo de trabalho vão ter acesso a ele antes, mas é muito interessante e nós acreditamos que existe essa temática da gestão de pessoas, então é o lugar propício para realizar esse lançamento. Então, os convido dia 7 de setembro para continuar com esse ciclo Mãos à Obra. Para mim, mais uma vez, foi um prazer poder contar com a presença da Juliana, com a Paola, com a Grace, para falar no dia de hoje. Muito obrigada aos nossos colegas Maíra e Naira, que nos ajudaram, Gustavo no suporte, Meire e Patrícia, que também nos ajudaram com a interpretação. Então, muito obrigada mais uma vez pela sintonia, e a gente se encontra no dia 7 de setembro para continuar trabalhando mãos à obra para dar essa visão sobre gênero e inclusão nas FS. Muito obrigada.